News chegando. Moradores do distrito de Alagoas sofrem há 10 dias com desabastecimento. A celebração da quarta-feira de cinzas e o início da quaresma em Patos de Minas. E a gente vai mostrar também. Morre aos 71 anos Antônio Andrade, ex-vice-governador de Minas Gerais. Escala de vencimentos da segunda parcela do IPVA começa nesta quinta-feira. Motociclista vítima de acidente morre após mais de uma semana internado. O balanço das ações da Polícia Militar Rodoviária durante o Carnaval. Os preparativos para o módulo 2 do Mineiro e a rivalidade entre Mamoré e o RT. Moradora reclama de aumento exorbitante na conta de água de sua residência. Estas e outras notícias agora no NTV News. Data importante para os católicos, a quarta-feira de cinzas é uma celebração que dá início ao tempo de recolhimento da quaresma, em preparação para a Páscoa. Tradicionalmente, a data marca o fim das festas de carnaval e o início de um tempo de recolhimento. Para os católicos praticantes, é uma celebração rica em significado e necessária para a preparação rumo à Páscoa, 40 dias mais tarde. Em diversas igrejas pela cidade, celebrações foram realizadas durante todo o dia, no intuito de acolher cada vez mais os fiéis. Quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma, já remonta desde o início da igreja. Já no século II, nós temos práticas penitenciais que antecedem a celebração da Páscoa. Porém, foi só no século IV que a igreja instituiu um tempo de 40 dias para essa preparação, lembrando principalmente os 40 dias de Jesus no deserto, que nos é narrado no Evangelho, mas também os 40 anos do povo de Deus no deserto, até acontecer, a chegada na Terra Prometida. As cinzas utilizadas durante a missa são derivadas de ramos utilizados na missa de Domingo de Ramos do ano anterior. Esses ramos são queimados e as cinzas obtidas são abençoadas com água benta e recebem incenso como aromatizante. Essa tradição ainda se mantém. Antigamente as pessoas traziam os ramos secos de casas para eles serem queimados e transformados em cinzas para distribuição na quarta-feira de cinzas. Porque a cinza, ela tem uma dimensão bíblica. Quando nós pegamos lá o profeta Jonas, ele vai evangelizar lá na cidade de Nínive, e quando ele anuncia que Deus vai destruir Nínive se ela não se converter, o rei de Nínive se converte e senta-se sobre as cinzas. Então as cinzas têm essa dimensão da fragilidade. E cada um dos fiéis carrega consigo um significado para essa data tão comemorada no calendário cristão e para os próximos 40 dias que virão. Quaresma é um momento de reflexão, então é o momento da gente realmente pensar no que Jesus fez para nós, que Ele estava se preparando para entregar a vida por nós. Então a Quaresma é um momento da pessoa ressignificar a vida. É um momento, é um intuito melhor que a gente tem, é fazer as coisas em relação a Ele, já que Ele fez tanto por nós. É um momento muito forte, na vida da igreja, e um momento que a gente tem que buscar se tornar uma pessoa melhor, Momento de conversão, momento de oração, momento de jejum, de fazer penitência, Isso é para a gente fazer uma reflexão, de como que está a minha vida, de como está a minha... será que eu estou próximo de Deus? Será que eu preciso melhorar? E procurar melhorar a cada dia. A quarta-feira de cinza representa o início da quaresma, onde que a gente precisa fazer jejum, penitência, oração e caridade. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou nesta quarta-feira também a campanha da Fraternidade 2025. Dessa vez, o debate proposto para o período da quaresma traz o tema Fraternidade e Ecologia Integral. Como lema retirado do livro do Gênesis, do capítulo 1, versículo 31, e Deus viu que tudo era bom. Então se refere à criação, este ato de amor de Deus que nos cria e de fato constitui o homem como imagem e semelhança de Deus, e o ser humano recebe a missão de ser
o cuidador, aquele que rege toda a criação. Então, o cuidado com a casa comum e todas as dimensões que integram a vida humana. A imposição das cinzas demonstra a intenção do fiel de se manter no caminho da devoção, mas também demonstra o caráter transitório do ser humano na Terra. Uma lembrança de que, conforme a tradição cristã prega, do pó viemos e ao pó voltaremos. A igreja espera dos fiéis a conversão, né? Às vezes fica a pergunta, padre, mas jejum, penitência, oração, esmola não tem que ser feito o ano inteiro? Sim, mas no tempo da quaresma nós temos uma nova dimensão. Agora é toda a igreja que jejua, que reza intensamente e que quer dar esmola no tempo da quaresma. Então é uma vivência de toda a igreja eclesial e ela espera que esses exercícios possam fazer com que todos nós nos convertemos para juntos um dia participarmos da Páscoa, não neste mundo, mas na glória eterna. E com o início da quaresma, começam também as penitências entre os católicos. O período significa para muitos um tempo de reflexão e renovação da fé. E chega o momento do ano em que a igreja se veste de roxo, dando início à preparação para a Semana Santa. Na sua sabedoria, a igreja utiliza da linguagem simbólica das cores para se expressar, e o roxo representa a penitência, serenidade e contrição, sendo usado com muita frequência nos altares e nas vestes. A quaresma teve início no século IV d.C., mais precisamente no ano 325, quando ocorreu o primeiro concílio de Nicéia. Esse concílio foi o encontro de bispos para debater questões importantes relativas à fé cristã nos primórdios da igreja. Por ser um momento de preparação, a quaresma é vista pelos cristãos como um momento propício para a realização de jejuns, caridade e muita oração em busca de ampliar a sua devoção e se arrepender de seus pecados. E cada um tem a sua forma muito pessoal de realizar essas penitências. A gente tira aquelas coisas que a gente gosta, né, no dia a dia. Então, eu acho que todo mundo deve fazer isso. A questão da carne já é algo que já é mais de conhecimento, mas tem as pessoas que tiram açúcar, tiram refrigerante. Essas não é a minha parte, porque eu já não lido muito. Mas eu tenho outras questões que eu faço. O rosário da manhã, das 4 horas da manhã, então me proponho a acordar mais cedo, para que seja também um sacrifício a Ele. É um momento também, né, que a gente deve escolher para, né, fazer a sua penitência. Isso aí é muito pessoal, né? Cada um tem as suas necessidades, cada um sabe, né, daquilo que precisa, e a busca de Deus, isso aí, né, vai do interior de cada um. Costumo ficar sem comer carne nas quartas e nas sextas-feiras, e alguns mais. Tem ano que eu fico sem comer doce, tem anos que eu fico sem tomar refrigerante, vai. E você acha isso importante como cristã? Eu acho muito importante. Eu falo que a quaresma é o início de nossa purificação para a gente encontrar com Deus na Páscoa, né? Para a quaresma de 2025, o Papa Francisco propôs o lema Peregrinos da Esperança, para que os fiéis façam uma reflexão sobre o arrependimento e a renovação espiritual. Mas independente de qual seja sua penitência, a quaresma é acima de tudo um momento de alegria e esperança. A Páscoa deste ano está marcada para o dia 20 de abril e até lá será um longo caminho percorrido para todos aqueles que propuseram a viver os próximos 40 dias se entregando à sua fé. Então nós, enquanto católicos, né, que acreditamos na doutrina da igreja, nós somos convidados a oferecer essa pequena mortificação para cada vez mais purificar o nosso coração, né, para as coisas de Deus. Depois do intervalo aqui no News, o balanço das ações da Polícia Militar Rodoviária durante o Carnaval. Você vai ver também que motociclista vítima de acidente morre após mais de uma semana internado. O motociclista ficou ferido após acidente próximo ao quilômetro 180 da BR-352. O homem, de 69 anos, disse que seguia de Lagoa Formosa para Patos de Minas quando a traseira da motocicleta foi atingida. Com o impacto, o condutor foi arremessado ao chão e arrastado pela rodovia. De acordo com o SAMU, o idoso sofreu apenas escoriações. O outro veículo não foi localizado pela polícia. Um homem vítima de acidente ocorrido no dia 24 do mês passado em Patos de Minas e que permanecia internado, morreu na madrugada de hoje.
A informação é de que Geraldo Ferreira Beltoldo, de 56 anos, seguia em sua moto juntamente com a sua esposa pela Avenida João Batista Rodrigues e, ao virar à esquerda para acessar a Rua Bálsamos, perdeu o controle da moto e caiu. Na sequência, o motociclista não conseguiu parar e atingiu Geraldo. Ao serem socorridos pelo SAMU, Geraldo apresentava sangramento na cabeça e sentia fortes dores. A passageira tinha um ferimento leve no rosto e relatava dores na perna esquerda. Já o jovem de 20 anos reclamava de dores nos pés e nas costas. Geraldo, conhecido como Geraldão da Copasa, permaneceu internado desde o dia do acidente e seu quadro de saúde se agravou. Ele morreu na madrugada desta quarta-feira e a causa da morte foi traumatismo crânioencefálico. Na tarde de hoje, equipes do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas foram mobilizadas para atender a ocorrência de um grande incêndio na cidade de Carmo do Paranaíba. O incêndio aconteceu em um galpão pertencente à Prefeitura de Carmo do Paranaíba, nas proximidades do aterro sanitário. O fogo atingiu fortemente a estrutura da edificação, causando danos significativos. Conforme os bombeiros, as paredes do imóvel começaram a ceder devido à intensidade das chamas. Até o momento, mais de 10 mil litros de água foram utilizados no local. As equipes continuam monitorando a situação e realizando trabalhos preventivos para evitar a propagação das chamas para uma área de vegetação que fica próxima ao galpão. A área foi isolada pelos militares do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros para garantir a segurança e prevenir maiores danos. As causas desse incêndio ainda não foram informadas. A Polícia Militar Rodoviária divulgou o balanço das ações realizadas nas estradas da região durante o Carnaval. Nós estamos aqui na MGC 354 em Patos de Minas para falar sobre o balanço da Operação Carnaval 2025. Com o aumento do fluxo de veículos nas rodovias, a Polícia Militar Rodoviária intensificou a fiscalização para garantir mais segurança aos motoristas e passageiros. Ao meu lado está o Sargento Andrade, que nos dará mais informações sobre esta operação que se encerra hoje, quarta-feira. É isso mesmo, Sargento? Exato, essa operação iniciou-se na sexta-feira, no dia 28, e termina hoje à meia-noite. A Polícia Militar Rodoviária, de posse de todas as informações que foram repassadas, intensificou o policiamento com autuações para coibir o excesso de velocidade, embriaguez ao volante, mas mesmo assim, infelizmente, nós tivemos alguns acidentes. Mesmo com a redução que nós tivemos no ano passado, mas mesmo assim ainda continua alto, principalmente com a situação da embriaguez ao volante, que ainda continua as pessoas insistindo em fazer ingestão de bebida alcoólica e assumir a direção do veículo. Durante esses dias, de carnaval, quais que foram, as principais ocorrências registradas? Olha, nós tivemos na área da 7ª Companhia, que abrange aqui o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e a parte do noroeste de Minas, dos 40 municípios, nós tivemos registros de 3 acidentes com vítimas de ferimentos e 2 acidentes sem vítimas. E 2 ocorrências de tráfico de drogas, foragido da justiça, que foi recapturado, e nós tivemos um índice alto ainda, apesar de ter diminuído um pouco ainda, das pessoas com embriaguez ao volante. E para quem ainda vai pegar a rodovia, para voltar à rotina durante este período, fica alguma dica? A dica que a gente tem é que as pessoas diminuam a velocidade, observem os equipamentos obrigatórios no veículo, questão de farol, e que façam uma viagem segura. Tanto é que, se a gente for olhar a questão dos acidentes, a maioria dos acidentes que foi na colisão traseira, então tudo indica que a pessoa estava dirigindo um excesso de velocidade, que a pessoa que tem que ter segurança e manter a distância dos veículos que seguem à sua frente. Mesmo com o fim da Operação Carnaval, a Polícia Militar Rodoviária ainda alerta os motoristas que trafegam pela MGC 354. O trecho entre a BR-365 e o entroncamento com a MG 410 está em obras, exigindo atenção redobrada para evitar acidentes. Sempre oriento os motoristas a que, quando for assumir a direção do veículo, que preste atenção na sinalização que existe nas vias. Como é de conhecimento, como já foi dito anteriormente, as obras aqui na MGC 354, entre a BR-365 e o entroncamento com a MG 410, está em obras a partir desses dias.
Então a gente sempre orienta os motoristas que observe a sinalização, se está tendo o pare e siga, que a pessoa, que quando for liberada do trânsito lá, que a pessoa dirija com cuidado para não envolver em acidente, porque às vezes a pessoa fica um pouco parado no local lá e depois quer descontar o tempo que ficou parado. Então que planeje a sua viagem, que saia um pouquinho com antecedência, porque vai ter esse transtorno. Para que toda a obra seja efetivada, vai ter um transtorno para vir as melhorias. A seguir aqui no News tem a previsão do tempo para Patos de Minas e municípios vizinhos. A gente fala de futebol também. O Atlético encara o Manaus em busca de classificação na Copa do Brasil. Os preparativos para o módulo 2 do Mineiro e a rivalidade entre Mamoré e o RT. Agora a gente fala de futebol. O Atlético entra em campo daqui a pouco contra o Manaus pela segunda fase da Copa do Brasil. O time de Cuca joga o confronto decisivo nesta quarta-feira às 19h30, daqui a pouquinho, né? No Mineirão. Quem vencer, além de se classificar diretamente para a terceira fase, garante uma premiação de 2,3 milhões de reais. Lembrando que em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Cuca não poderá contar nessa partida com Cadu, Caio Maia, Júnior Santos e Hulk, que seguem em tratamento no departamento médico. O módulo 2 do Campeonato Mineiro terá início no mês de maio. Enquanto isso, o Mamoré e o RT montam as equipes para a competição, já de olho no tão esperado Clássico do Milho, disputado há décadas. Rivais dentro de campo há quase 70 anos, Mamoré e o RT protagonizam o chamado Clássico do Milho, um dos mais tradicionais duelos do futebol mineiro. A rivalidade entre o Sapo, como é conhecido o Mamoré, e o Trovão Azul, apelido da URT, vai além dos gramados e movimenta toda a cidade de Patos de Minas. Então eu sempre exalto, né? Eu nunca levei essa rivalidade assim, muitas das vezes ao extremo, porque a gente sabe que a cidade tem que se orgulhar, né, de ter um clássico. Eu sempre cito nas minhas entrevistas que para mim é o maior clássico do interior do Brasil, né, junto com o Derby de Campinas. Eu acho que não existe outro clássico, então eu acho que a gente tem que conscientizar o torcedor, né, ter cuidado nas palavras para a gente não inflamar esse torcedor e quando chega no clássico ter só futebol. Vai ter, talvez pode ter 2 empates, pode ter um ganhador, um perdedor, mas faz parte do futebol, né? Eu acho legal, né? Eu acho muito legal. Eu vim da arquibancada, né? Então já vivi vários clássicos estando na torcida, né? Aquela semana que você respira o clássico, a cidade toda ansiosa pelo clássico, né? E eu vivi isso estando na torcida e agora vivendo como presidente, né, da URT. Ano passado a gente conseguiu, né, uma vitória aqui na Arena DB e a gente conseguiu empatar lá, né? Então assim, a gente conseguiu 4 pontos em 2 clássicos, né? São números importantes, né? Clássico é muito mais na vontade do que na técnica e a gente espera fazer pelo menos esses mesmos 4 pontos, né, em 2025, e é um jogo diferente, né? Eu acho que do interior do Brasil a gente pode pegar aí Guarani e Ponte Preta em Campinas, que é um clássico também muito apertado, e depois eu pego o RT e Mamoré do interior do Brasil, né, que são os 2 clássicos assim, que tem mais engajamento, né, que traz esse sentimento no torcedor. As 2 equipes estão na mesma chave do módulo 2 do Campeonato Mineiro e se preparam para a estreia. A URT entra em campo no dia 3 de março, jogando fora de casa contra o Varginha. O Mamoré estreia no dia 4, recebendo o Uberaba no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. O primeiro clássico de 2025 está marcado para o dia 18 de maio, prometendo um grande espetáculo para os torcedores. A gente já está aí na montagem do elenco, a gente está em torno de 7 atletas contratados, né? A gente deve fechar esse elenco nos próximos 10 dias. Espero Deus nos abençoar aí, de fazer boas escolhas, né? E montar um grande elenco e quem sabe, né, Deus abençoar a gente chegar a um acesso e, se possível, né, ir bem nos clássicos também, que a gente sabe que o torcedor quer isso, a gente também quer, né? É isso que a gente espera. Agora já dá o frio na barriga, né? A gente já tem a apresentação para o dia 17 de março e os atletas chegando, agora a contratação, hora de errar o menos possível, né? E eu já falei, né? Quem não sentiu na URT ainda esse frio na barriga é porque não serve para mexer com futebol. E a gente tem trabalhado muito, né? Tudo gira em torno do futebol, né? Nada disso vale se você não conseguir esse acesso e dentro do campo não der certo, né? Então todos os colaboradores, toda
toda a equipe, todo o staff, né? Tem que estar todo mundo focado nesse objetivo, dar esse retorno para o torcedor, né? Mas eu tenho certeza que com essa dedicação que a gente vem tendo, né, desde o fim da temporada de 2024, a gente vai conseguir. O Clássico do Milho tem um histórico equilibrado. Em 27 jogos oficiais entre as equipes, a URT venceu 10 vezes, o Mamoré 9 e houveram 8 empates. No último campeonato mineiro, a URT venceu o primeiro confronto por 1-0 no Zama Maciel, em 15 de maio de 2024. No segundo duelo, em 10 de junho, o clássico terminou empatado em 0-0. E a expectativa para o confronto cresce entre torcedores e dirigentes. Como estão os preparativos das equipes? Quando serão feitas as últimas contratações? As contratações estão melhor do que a encomenda. A gente acredita que monta um time melhor que o ano passado, um time, principalmente a gente, quando contratou o treinador, a gente cobrou, né? A gente quer um time mais que propõe jogo, um time mais ofensivo, já que o nosso time ano passado tinha uma característica muito defensiva. A gente quer montar um time competitivo que proponha jogo, né, e dê um espetáculo para o torcedor, porque o torcedor não quer sair de casa para passar raiva, né? Então a gente espera, né, retribuir esse carinho do torcedor aí e esse time corresponder em campo aí e fazer um grande campeonato. A gente já divulgou, né, alguns nomes que a gente poderia divulgar, né, outros a gente já tem o pré-contrato assinado, porém eles têm o direito de imagem nos clubes que eles estão vinculados, né? Então a gente tem que esperar passar essas quartas, semis e finais de estaduais, para aí sim a gente conseguir divulgar os nomes. Mas, né, do formato que eu venho acompanhando, né, eu trato a parte de futebol de perto também, junto com o Flávio, nosso executivo, o Bruno, que é o nosso técnico, o Romeu, que é nosso diretor de futebol, a gente tem um supervisor também. A gente vem montando um elenco forte, né, eu considero até melhor do que o de 2024, né, tudo isso para a gente conseguir dar retorno e subir ao RT, que é o objetivo principal. O Clássico do Milho promete mais uma página emocionante na história do futebol mineiro. 2025 será mais um ano de rivalidade, emoção e novas histórias marcantes no futebol regional. Agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo para os municípios do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Previsão do tempo. Os dados do IMET indicam que a quinta-feira deve ser de céu com poucas nuvens e calor. A umidade relativa do ar segue em baixa e registra 25%. Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 17 e máxima de 32 graus. Em Vazante, variam de 18 a 33. Em Tiros, de 17 a 31 graus. Em Patrocínio, de 16 a 33 graus. Em João Pinheiro, a máxima prevista é de 34 graus. E em Rio Paranaíba, mínima de 17 e máxima de 31 graus nesta quinta-feira. Em instantes, moradora reclama de aumento exorbitante na conta de água de sua residência. No distrito de Alagoas, moradores sofrem há 10 dias com o desabastecimento de água. Agora tem reclamação que vem do distrito de Alagoas, onde os moradores estão indignados com o desabastecimento de água que já dura cerca de 10 dias. A Copasa leva os favos de mel, passa o melado na boca do prefeito Falcão e deixa tudo a desejar. Isso aí é uma cachorrada. Eles tinham que levar vergonha na cara. E vim aqui solucionar o problema, não é ficar inventando desculpa não. Nossa reportagem foi até o distrito de Alagoas, em Patos de Minas, aonde, desde a última sexta-feira, diversas residências estão sem fornecimento de água, dificultando a realização de tarefas básicas do dia a dia, como higiene pessoal, preparo de alimentos e limpeza doméstica. O pessoal da Copasa, infelizmente, está deixando muito a desejar, né? Já vem aí já para 12, 13 dias sem águas. Eles vêm aqui só dá uma voltinha aqui e volta para trás, não resolve nada. E o que deixa a gente mais contrariado, porque na minha casa, graças a Deus, ainda tem uma caixa d'água. Agora tem muitas pessoas aqui que não tem caixa d'água. E não tem água para beber, não tem água para beber, não tem água para tomar banho, né? E tem gente acamada também que precisa da água. O vereador Júlio César, que é morador do distrito de Alagoas, esteve no local e acionou a Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência e, em seguida, acionar o Ministério Público contra a Copasa. Eu moro no distrito também
já estava ciente desse caso. E a gente vê que é um descaso da Copasa, uma falta de respeito com as localidades em questão dessa falta de água. 8 dias sem água, isso aí é inadmissível, porque o pessoal paga os talão, paga imposto aí, né? E a gente cobrou eu mandei ofício, protocolei, cobrei das autoridades lá da Copasa Superior e falaram que resolveu o problema e não resolveu. Aí hoje eu resolvi tomar outra providência mais cabível. Acionei a Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência e automaticamente protocolar no Ministério Público. Por quê? O Ministério Público vai dar uma ordem a eles ali que no prazo de 12 a 24 horas tem que solucionar o problema. O pessoal paga por isso e não tem o produto na casa. Uma situação que vem se agravando dia após dia, deixando os moradores tendo que acumular vasilhas e roupas para lavar e à espera de uma solução na Copasa. O pessoal aqui que tem que lavar roupa, precisa da água, a maioria não tem caixa d'água. Como é que fica a situação deles? Aí onde eu falei, cobrei das autoridades, cobrei da gerente da Copasa, falei que ou vocês solucionam o problema ou o Ministério vai intervir nisso aí. A nota desde que eles passam para a gente, que eles me encaminharam no e-mail, foi o seguinte, que devido ao fluxo aí dos feriados e de movimento carnaval, primeiramente nem carnaval aqui no distrito não teve. E também aqui a população não tem esse movimento de festa assim. E eles falar uma coisa dessa é de brincadeira, né? Nossa reportagem entrou em contato com a Copasa, que por meio de nota informou que a falta de água no distrito de Alagoas se deu pelo aumento do consumo durante o período de festividades do Carnaval e que, segundo a companhia, está adotando medidas para solucionar o problema. A expectativa é que a normalização do abastecimento ocorra de forma gradativa no decorrer da noite desta quinta-feira. Para minimizar os impactos, a companhia disponibilizar caminhões-pipas para o abastecimento na região. Cansado de sofrer sempre com a situação, o morador cobra uma solução imediata da Copasa. Além de ter o ser humano, ainda tem as criação também, né? Tem as criação que necessita da água, e aí? Como é que faz? O trem é complicado, eles têm que criar vergonha na cara deles, vir cá e arrumar, porque do mesmo jeitinho que nós temos responsabilidade com pagar a conta todo mês, eles também têm que ter responsabilidade de vir cá e servir nós com a água, porque nós estamos pagando por isso, nós não estamos pedindo nada de graça para ninguém. Então se nós paga, nós temos direito de reclamar, que o pessoal da Copasa cria vergonha na cara, vira homem e vem cá e resolve o problema. A moradora do bairro Rosário está indignada com os valores das contas de água da Copasa que estão chegando em sua residência. Dona Dirlene mora com seus 2 filhos adultos e, na maioria do tempo, os 3 estão fora de casa a trabalho. A ausência dos moradores não se reflete nos valores das contas de água que estão chegando na residência, que variam entre R$200 a R$600. Eu me sinto, assim, lesada, né, com o preço abusivo da Copasa, porque a gente paga lá urina, água, leite e ouro. Cada 5.000 litros d'água é um preço. O último eles te arrancam o couro, porque eu já tive conta aí de 14.000 litros, R$154, fora a cobrança de cima, fora o esgoto, né, que cobra metade. Eu acho isso um absurdo e eu estou aqui em nome da população, que a gente já não aguenta mais ser lesada para a Copasa, e fazer uma reivindicação que o prefeito prometeu para a gente que tiraria a Copasa, ou sei lá, o máximo jeito da cobrança ser um valor mais excessivo, né? E a gente não está vendo aí o representante do povo, os nossos representantes fazer nada por nós, né? Tá aí pensando em quê? Em aumento de salário, né? Porque a conta dele pode vir de R$400 mil. Ele ganha R$15 mil, ele ganha R$12 mil. E o assalariado que ganha aí 2 salários mínimos, que tem que pagar aluguel, que tem que comer, que tem que pagar luz, como é que vai ficar? Por diversas vezes, ela tentou resolver a situação com a empresa e chegaram a trocar o relógio da residência. Mas Dona Dirlene diz que não está vendo uma saída para se livrar dos problemas financeiros e chegou a até pedir dinheiro emprestado para quitar as dívidas. Que não é empresa, que não é Lava Jato, eu não tenho piscina, eu não tenho criança pequena e jamais eu gastaria 36 mil litros de água que dá para abastecer um reservatório de uma empresa aqui na minha casa. Eles vieram aqui e trocou meu relógio. O relógio foi trocado uma vez, foi aonde que veio essa conta alta. Aí eu fui lá, reclamei da conta,
Eles falaram, mandaram trocar o relógio, colocou outro relógio. Mas a minha conta, o que eles alegam? Ah, porque lá deve ter vazamento, porque você recebeu visita. Você vê que o mês de janeiro foi um mês que choveu muito, então nem lavava aqui. Foi o mês que veio mais caro, que é a conta de fevereiro. Agora a gente não entende, porque eu nem usei água em fevereiro, como que ela é uma conta referente ao mês de fevereiro. Há alguns dias atrás, nós mostramos aqui na NTV outro caso semelhante. Samuel é morador do bairro Alto da Colina e nos últimos dias teve uma surpresa em sua conta de água. A conta veio em um valor muito maior do que o habitual a ser pago pelo morador. É aquela de sempre colocando outras pessoas no lugar deles, né? Falando que é terceirizada. Emitiram 2 notas, uma que ele colocou e já tirou na nossa caixa de correio. Depois, surpreendente, apareceu outra conta de R$ 110,26, sendo que essa conta nem chegou em mãos. E lá também, quando você entra no site dele, não consta, só consta que você está devendo. Aí eu cheguei aqui, fui conversar com eles. Infelizmente, essa surpresa, que a conta que a gente pagou é a conta errada. E a conta certa, só Deus sabe como que a gente ia conseguir pegar ela para estar pagando, para estar colocando realmente, não ter o corte de água. Quando foi verificar, estava o nome do meu cunhado e com o meu CPF. Essa já é uma grande coisa, mas sim, que eu acho grave, o nome de uma pessoa com o CPF de outra. Casos como esses são muito comuns em Patos de Minas e a população afetada já não sabe mais o que fazer. Dona Dirlene pede mais uma vez para que a companhia olhe o seu caso com mais atenção e resolvam a situação. Eu estou aqui reivindicando que a Copasa revise esse valor meu aí, porque é alto, é um valor alto para mim, né? E por eu não ter gasto isso. E eles me obrigaram a pagar. Pode ir no Procon, vai onde você quiser, como se diz. Eles que mandam, né? Porque eu acredito que tem que ter uma lei para eles. Eles não têm que mandar no povo. Eles não têm que obrigar, lesar o povo dessa forma, não. Eu não sou obrigada a isso. Pois é, por meio de nota, a Copasa solicita que, para que seja feita a análise individual do consumo e das faturas, o cliente entre em contato diretamente com a companhia através dos canais de relacionamento. Isso é necessário, segundo a empresa, porque a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece que atendimentos que envolvem dados pessoais sejam tratados diretamente com o titular. Ao entrar em contato, a Copasa se compromete a apurar a situação relatada. Essa verificação, caso a caso, é importante porque existem diversas variáveis que podem impactar diretamente no consumo e valor das contas, como vazamentos ocultos, por exemplo, é o que diz a Copasa. Daqui a pouco aqui no News, a escala de vencimentos da segunda parcela do IPVA começa nesta quinta-feira. E ainda, morre aos 71 anos Antônio Andrade, ex-vice-governador de Minas Gerais. Os proprietários de veículos devem ficar atentos. É que a escala de vencimentos da segunda parcela do IPVA 2025 começa nesta quinta-feira. O pagamento do IPVA 2025 segue em andamento em Minas Gerais. E os motoristas precisam ficar atentos às datas e formas de pagamento. Quem ainda não realizou o pagamento da primeira parcela ainda pode pagar a segunda normalmente, mas o atraso gera juros e multas. Além disso, a taxa de renovação do licenciamento anual do veículo tem vencimento previsto para o fim de março. A escala de vencimentos da segunda parcela do IPVA de 2025 começa a valer já nesta quinta-feira, dia 6 de março, com finais de placas 1 e 2. Quem optar pelo Pix deve conferir antes de concluir a operação o nome da instituição emissora, Itaú Unibanco ou Santander, e o favorecido deve ser o estado de Minas Gerais. Já para o pagamento nas casas lotéricas, é necessário apresentar o DAI, tanto para gerar o QR Code do Pix,
quanto para emitir a guia do DAI. O contribuinte pode acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais ou utilizar o MGAPP. Em Patos de Minas, muitos motoristas optaram por quitar o IPVA à vista. Já pagou IPVA 2025? Já sim. E assim, pagando à vista tem até um descontinho ali, né? Sim. Na primeira parcela teve um desconto. Eu paguei, foi no dia 4 de janeiro, assim que saiu eu paguei todo, sabe? Não tem nada atrasado, paguei IPVA, paguei o licenciamento, tá tudo certinho esse ano. Além disso, há questionamentos sobre como o valor arrecadado será aplicado. Eu sei que uma parte fica para Patos, outra parte fica para o Estado, mas está deixando muito a desejar para as rodovias. E, como se diz, pagou à vista e teve um pequeno desconto ali, né? 3%, mas isso aí ainda falou que pagar mais rápido, né, e tudo, que dava desconto, mas isso aí é conversa para boi dormir. Além do IPVA, os motoristas devem ficar atentos à taxa de renovação do licenciamento anual do veículo, que vence em 31 de março. Manter o pagamento do IPVA em dia evita transtornos e juros desnecessários. Além disso, a regularização é essencial para que os motoristas possam circular sem problemas e manter seus veículos licenciados. Morreu nesta quarta-feira, aos 71 anos de idade, o político Antônio Andrade. Ele estava internado em um hospital de Belo Horizonte e será velado e sepultado em Vazante. Minas Gerais amanheceu de luto com a notícia do falecimento do ex-vice-governador Antônio Andrade, aos 71 anos. Formado em engenharia civil, foi produtor rural e reconhecido pela forte atuação no agronegócio. Um homem dedicado também à vida pública, Antônio Andrade nasceu em Patos de Minas e construiu sua base política em Vazante. Em 1987, entrou para o MDB e presidiu a executiva estadual por 2 mandatos, a última vez em 2015. E na convenção estadual do MDB, destacou a importância do partido. Nós sabemos a importância do PMDB, a importância do nosso partido dentro dos municípios. É um partido municipalista, é um partido que sabe se a força dos municípios é a força do Estado. E a força do governo federal, da nação do Brasil, é a força que vem dos estados, todos os estados hoje. Antônio Andrade foi prefeito da cidade de Vazante de 1989 a 1992. Elegeu-se consecutivamente deputado estadual de Minas Gerais em 1994, 1998 e 2002. Em 2006, foi eleito deputado federal e reeleito em 2010. De 2013 a 2014, foi ministro da Agricultura e em 2014 foi eleito vice-governador de Minas Gerais. Para quem conviveu de perto com Antônio Andrade, sua morte representa uma perda irreparável. Esse momento em que a gente perde um amigo, em que o Estado perde uma liderança e que o Brasil perde um exemplo de político, e que a sociedade perde um homem digno, honrado, trabalhador, honesto, companheiro, fiel. A gente tem que solidarizar com a família, com os amigos. E falar do Antônio Andrade nesse momento de dor, né, para mim, eu fico muito realmente consternada, né, em dar essa entrevista, porque o Antônio Andrade foi aquele companheiro de todas as horas. O Antônio Andrade era aquele amigo dos amigos que, se tivesse que morrer na praia, ele morria abraçado com a pessoa, sabe, sempre muito solidário a todos, tanto as pessoas mais de alto nível quanto as mais simples. Ele era um moço justo, um político humano, sabe? E tantas coisas que eu busquei, o que eu fiz na minha vida pública de Patos de Minas, assim, de conquistas para Patos durante 28 anos, aqui como vereadora, vice-prefeita, foram os benefícios
que eu trouxe assim, que relevantes foram através do Antônio Andrade, como a UFO, FTM, tantas outras coisas que não dá para enumerar aqui. Para nós hoje amanheceu um dia triste, né? Logo pela manhã nós recebemos a notícia que o nosso amigo Toninho Andrade tinha falecido. Para mim foi um baque muito grande receber essa notícia e tudo, apesar dele estar doente, dele estar muito debilitado, mas nós sempre confiávamos na sua recuperação e tudo. E o Toninho ajudou muito São Gonçalo da Breiteira, ajudou muito essa região nossa, no todo. É difícil as cidades do Noroeste, do Alto Paranaíba, a região aqui do Pontal do Triângulo, que não tem um trabalho do Antônio Andrade. Um convite, né, na época, presidente Dilma, convidando o Toninho para ser ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Toninho assumiu o ministério, me fez o convite, eu fui com ele para Brasília, trabalhamos há um ano, de março de 2013 a março de 2014, quando ele recebeu, então, um convite do, então, candidato a governador de Minas, Pimentel, e foi ser candidato a vice-governador Pimentel. E aí começou outra história grande. Ganharam a eleição em 2014, 2015 ele me convidou para assumir uma das diretorias da Emater, trabalhar junto com ele, vice-governador. A pasta da Secretaria de Agricultura ficou na mão dele. O nosso secretário de Agricultura na época era o João Cruz, e nós trabalhamos muito mesmo por essa Minas Gerais. Toninho, como era chamado pelos seus amigos, será lembrado pelo legado que deixou, não apenas para a sua região, mas para todo o país. O Toninho é um cara que não tinha hora, que não tinha dia, eram 7 dias da semana, 24 horas por dia, praticamente à disposição de todos nós que éramos, né, lideranças políticas e a população. Várias e várias pessoas tinham o telefone do Toninho. Então o Toninho deixa assim, um legado muito grande, eu acho que vai ser difícil surgir outro Antônio Andrade nessa nossa região, em Minas Gerais. O legado de Antônio Andrade é um legado que fica em todas as regiões, em todas as cidades do Noroeste, do Alto Paranaíba, e também ele como engenheiro civil, como produtor rural, prefeito de Vazante, 3 vezes deputado estadual, 2 vezes deputado federal, ele ministro da Agricultura, vice-governador de Minas. Por si só, essa trajetória mostra o que um pai de família, o que um bom filho pode fazer para todos nós. Eu quero muito concernada dizer para a família do Antônio Andrade que fique tranquila, porque ponha no seu coração, na sua consciência, que o Toninho foi um político ilibado, um político que deixou um legado maravilhoso para todos os políticos que virem após ele, porque ele mostrou que é digno, trabalhador, honesto e que faz, aquele homem que faz e realiza e trabalha muito intensamente. Aquele homem era incansável. Então, Toninho, agora que você, meu amigo, descanse em paz. Amigos, familiares e políticos publicaram notas de pesar pela morte de Antônio Andrade. O presidente do MDB Nacional, deputado federal Baleia Rossi, destacou a trajetória política de Antônio Andrade e sua atuação e defesa por Minas. O presidente do MDB mineiro e deputado federal, Nilton Cardoso Júnior, lamentou a morte e disse que os MDBistas sempre lembrarão de Antônio Andrade pelo seu trabalho, fidelidade, dedicação ao partido e destacou a contribuição de Antônio Andrade ao desenvolvimento do agronegócio no país. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, escreveu que recebeu com tristeza a notícia do falecimento do ex-governador mineiro e expressou sentimentos à família. Fernando Pimentel, ex-governador e que teve Antônio Andrade como vice, ressaltou a carreira política e manifestou agradecimento a Antônio Andrade. A deputada federal Grace Elias publicou nota de pesar e em solidariedade à família pela passagem de Antônio Andrade. O deputado federal Paulo Abiakel ressaltou a importância do líder político, a dedicação a Minas e o legado do serviço público exemplar de Antônio Andrade. Igor Timo, deputado federal, também lamentou a morte de Antônio Andrade. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais publicou nota de pesar,
destacando a trajetória política e manifestou solidariedade a familiares e amigos. A deputada estadual Ludmila Falcão destacou a importância de Antônio Andrade como líder político de Minas e da região e manifestou apoio a familiares e amigos do ex-governador. Ulisses Gomes, deputado estadual, evidenciou a importância do amigo e político em defesa do povo mineiro. A nota de pesar da Prefeitura de Vazante enfatizou que Antônio Andrade foi um dos mais notáveis líderes da história da cidade e do estado e da sua defesa incansável pelo progresso. A Câmara Municipal de Vazante também lamentou a morte e destacou a importância do político e dedicação à cidade. A Câmara dos Deputados também emitiu uma nota de pesar. Antônio Andrade foi deputado federal entre 2007 e 2015 e ocupou o cargo de vice-governador de Minas Gerais de 2015 a 2019. Até amanhã.